que está mostrando para nós que esses raios que estão invadindo aí a nossa atmosfera fazem total diferença nesse nosso despertar. Claro, muitas coisas influenciam no nosso planeta, nosso planeta, né? O nosso planeta, como vocês sabem, é um planeta senciente. Ele pode sentir, portanto, o sentimento do planeta, eu costumo fazer uma analogia assim, é de uma mãe, né? Porque ele vibra muito na energia do feminino, a mãe Gaia. Então, a mãe Gaia carrega os seus filhos, que não é só os humanos, são todas as espécies do planeta, e tudo aquilo que a gente sente, que a gente vibra, reverbera no planeta como um todo. E ela também, com certeza, é interligada com os astros, ela é influenciada pelo nosso Sol, pelos planetas que estão à volta aqui também, pela Lua, por tudo. Tudo é um único ser. Então, quando ocorre essa influência do nosso próprio Sol, que é a nossa estrela principal, é um dos comandantes aqui, ou o maior comandante aqui do nosso sistema solar, influencia demais o planeta. E acaba afetando a internet, vocês já devem ter notado nos últimos dias e vão notar cada vez mais, porque o próprio site da NASA já deu essa notícia que pode cair aí, inclusive, conexões de internet, de TVs. Isso tudo pode acontecer devido a essas explosões solares, tempestades magnéticas que estão acontecendo. Isso vocês podem pesquisar no Google, que vocês vão ver que tem diversas matérias falando sobre isso. E isso impacta no nosso corpo. Tem muita gente, Doreen, sentindo problemas com o intestino, infecções de urina, problemas nessa região do baixo ventre, que é uma limpeza realmente que acontece. Então, essas tempestades magnéticas não afetam só o planeta em si, afetam tudo que existe dentro do planeta, incluindo nós. Seria também, olha só que assunto puxa o outro. Os 3 dias de escuridão que a gente imagina, de repente seria isso também? Eu gosto de ir pela seara dos 3 dias de escuridão, não a escuridão fora, a escuridão na Terra, como se fosse escurecer o céu, alguma coisa nesse sentido. Eu procuro fazer uma analogia com o nosso eu, com a escuridão da alma, com aquilo que, a partir deste momento, essas tempestades magnéticas, a própria influência do Sol central da galáxia, que também envia raios e tempestades solares para cá, para toda a galáxia e, consequentemente, para o nosso sistema solar e para o planeta Terra, influencia de forma muito rígida, até, eu diria, a nossa limpeza mental, a nossa limpeza principalmente emocional e espiritual. Não tem como mais entrarmos na nova Terra, nessa nova frequência de quinta dimensão, que estamos em quarta, indo para a quinta dimensão. Não tem como nós adentrarmos a essa consciência da nova era com a mente, o sentimento e as atitudes de um ser de terceira dimensão. Portanto, isso influencia os 3 dias ou até mais de escuridão da alma, daquela coisa que você tem que limpar de qualquer jeito, daqueles velhos paradigmas, daquelas velhas crenças, comportamentos e atitudes que você tem que não condiz mais com um ser que está vivendo no mundo de regeneração. Então, eu gosto muito de trazer esses dias de escuridão para a escuridão interna e não fora. Eu, Paula Cabral, não creio que nada catastrófico mais acontecerá com o planeta. O que acontece, sim, o planeta é um ser vivo. Acontecem os furacões, as tempestades, isso acontece, sim, mas nada que vá
dizimar a humanidade, nada nesse sentido. Isso eu não creio, não acredito. E eu sei que muitos canais aqui no YouTube falam sobre isso, que vai acontecer e tal, mas a gente sabe que quem está no comando desse leme é Cristo. Portanto, eu confio no Mestre. Sei que nada catastrófico vai acontecer, não. É a hora da nossa limpeza final. Por isso que tem muita gente com esses sintomas bem pesados de dor de cabeça, insônia, enjoos, diarreia, infecções urinárias, dores de cabeça, enfim, muitos sintomas que estão ocorrendo devido a essa energia muito forte. E se você colocar aí a ressonância Schumann, você vai ver que ela está altíssima nos últimos dias. Isso influencia no nosso humor, a irritabilidade fica altíssima, com aquelas explosões de raiva, que é o que, gente? É o nosso. O que é a escuridão? É aquilo que ainda precisamos limpar, aquilo que precisamos levar à luz. Mas a gente tem reparado que, inclusive, olha, eu reparei aqui no sítio. A Lua tem dia, a gente acha que ela nasce daqui, tem dia que ela acha que ela nasce de lá, né? Então o que que gente, tá uma confusão, porque inclusive eu tô querendo colocar a luz solar aqui a luz solar aqui não é luz solar, né? A luz através da frequência do Sim. Sol. E a gente está procurando o melhor lugar. Onde nasce o Sol? A gente procura normalmente até que horário fica o Sol. Meu, tá meio perdido. O que está acontecendo? O que os especialistas falam sobre essas mudanças do Sol? Um dia tá vermelho, um dia tá amarelo, outro dia tá de outra cor. Tudo isso que está acontecendo influencia, inclusive, na posição, né? De X em X tempos, o nosso planeta ele vai sofrendo uma mudança de polo. Ele vai sofrendo como se fosse um ajustamento energético. Vamos falar a nossa linguagem, que a nossa linguagem ela volta para a espiritualidade, ela volta para a parte de consciência crística e de expansão de consciência. Isso ocorre de forma micro e macro. Então, de tantos em tantos milênios, ocorre mudança de eras, ocorre mudança no polo magnético do planeta. Isso é científico, não é nem espiritual. Então, toda essa mudança ocorre uma diferença de percepção nossa, que estamos dentro aqui do planeta, na visualização da posição do nascer do Sol, da Lua, a percepção do tempo. Não sei se vocês já notaram isso, mas eu e diversas pessoas já notamos que o tempo parece muito mais curto. A gente olha no relógio, tudo bem, aparece aqui às 24 horas, mas o tempo muito mais acelerado. Aquilo que demorava 2 anos para ocorrer, ocorre em uma semana. Aquilo que demorava 10 anos para desenvolverem na ciência, eles desenvolvem em 1 ano, em 6 meses. Então, tudo está mais acelerado. Conforme vamos elevando a nossa frequência, porque as dimensões, para os científicos que nos assistem, eu não sou nenhuma cientista nesse nível, mas sou uma cientista de expansão de consciência, assim como o Dorin, como a Karen. A gente estuda essa expansão. Mas para quem estuda a ciência em si, as dimensões não são apenas largura, altura, profundidade, ela também é consciência. E quanto mais elevamos a nossa consciência, expandimos para todos os lados também, para cima, para baixo, para os lados e para todos os lados, nós vamos fazendo isso com a nossa consciência, o tempo que entendemos em 3D já não é o mesmo tempo em 5, em 6, em 7D, 8D, enfim, assim por diante. É totalmente diferente. A nossa visão de tempo tridimensional, nós estamos perdendo, meus amados. Não sei se vocês já perceberam isso, mas o tempo não é como ele era antes. E isso é perceptível, não somente pelos adultos, as próprias crianças também percebem essa mudança, porque senão muita gente vai dizer: ah, mas quando eu era criança o tempo demorava para passar, agora passa mais rápido. As próprias crianças também sentem esse acelerar cada vez mais
do tempo. Então, quanto mais a gente expande essa visão de tempo acelerado, ela ocorre. Se vocês estudarem Kardec, assim como eu já estudei, como Dorin já estudou, aqueles irmãos que estão no umbral, é como se o tempo não passasse. Aqueles irmãos que estão nas colônias têm o tempo acelerado. Então, quanto mais elevada a consciência, mais é como se a gente perdesse essa coisa de tempo, né? Que a gente tem muito forte aqui na 3D ainda. Bom, eu estou vendo aqui, ó, que na verdade, né? Eu sei que a gente está meio atrasado, hoje é sexta-feira, né? Dia 22. Mas o que ocorreu do dia 19 e 20 para cá? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, o que ocorreu? Trazendo para vocês a parte científica da coisa, das matérias que estão na internet para todo mundo ver. Então, como se fossem nuvens de partículas carregadas, lentamente se aproximaram da Terra e fazem contato com o nosso planeta. O que ocorre são tempestades magnéticas que, de acordo com estimativas meteorológicas feitas pelo site da Space Weather, que antecipa uma possível chegada ainda nessa semana, ou seja, essa última semana que passou, teve essa tempestade. Uma tempestade que ocorre quando o campo magnético da Terra interage com partículas sobrecarregadas vindas dos ventos solares. Elas ocorrem com certa frequência, mas normalmente são fracas e não rendem nenhum aviso. Por isso que eles não fazem nenhum alarme, porque não tem nada de grave que possa ocorrer. Então, os especialistas, eles classificam essas tempestades magnéticas em diversos graus. E tudo indica que essa tem uma classe G1. É tipo mais leve que existe e, consequentemente, não deve trazer nenhuma dificuldade aos nossos sistemas. O que pode ocorrer é uma queda na internet, esse tipo de coisa, tá? O que mais que eu posso trazer para vocês das matérias que eu pesquisei para fazer essa live? De acordo com os especialistas também, Dorin, a nuvem de partícula é proveniente de uma ejeção de massa coronal em menor escala, desde o dia 15 de julho. Olha só como isso já vem acontecendo. É que até chegar aqui e ter esse impacto, tem uma interação com a Terra, se ela vier a ocorrer, prevista para o dia 19. A ejeção é uma questão vista como se fosse um clipe acima, um vídeo do observatório da NASA. Então, se vocês entrarem no site da NASA, vocês vão ver um videozinho lá que mostra exatamente como funciona isso. Pelos telescópios, eles conseguem mostrar esse movimento magnético dessas tempestades solares chegando no planeta. É muito bonito. Vocês podem ver isso lá no site da NASA. É lindo. Gente, a Paula até passou para mim, mas o YouTube tá tão sacana que eu posso colocar o vídeo aqui e de repente eles pegar ou tirar de repente tirar do ar o programa que ela tá trazendo tanta informação, tanta coisa gostosa para nós aqui. É um aprendizado. Então eu falei Mas para entrem no Paula, site da NASA que vocês vão ver muita coisa legal. Paula, mas fala uma coisa, você vem trabalhando em muita coisa, né? A gente vê que você está trazendo uma frequência para as pessoas se elevarem, né? Inclusive passando do dia 15 para cá, né? Que começou tudo isso. Realmente o sol, gente, o sol ele está te enganando. Tem hora que o sol ele está forte, mas ele não está trazendo calor. Ao mesmo tempo está vindo os ventos estão muito fortes. O que você me fala de tudo isso que está ocorrendo? Em alguns lugares, as tempestades estão tomando, mas tempestades menos chuvas que estão destruindo cidades aí. E eu vejo que você tem estudado bastante, tem trabalhado bastante. O que você fala de Gaia? Será que Gaia está pedindo de volta o que é dela?
O que acontece? Tudo isso que ocorre no cosmos, que afeta o planeta Terra, afeta o ser humano e todos os seres que habitam no planeta. Então, essa mudança de era, essa mudança de frequência do planeta, quando ocorre uma mudança de era, ocorre uma mudança de frequência, ocorre uma mudança de consciência principalmente dos seres sencientes que habitam naquele planeta. Então, como Gaia, a Terra, ela senciente, sente, numa frequência muito mais elevada do que nós, porque a Terra ela já vibra de quinta a nona dimensão e alguns especialistas dizem que ela vai até a 12ª. Nós transitamos em dimensões aqui encarnados. Por quê? Porque nós somos seres multidimensionais. Quer acreditem ou não acreditem. Transitando neste mundo conosco, na fisicalidade, existem seres que a gente interage. Mas fora da fisicalidade, que chamamos de seres desencarnados, eles transitam em outras dimensões. Estamos entrando numa faixa frequencial, conforme a gente vai se elevando, vai vibrando mais alto, é como se a gente começasse a ter uma percepção diferenciada. Sabe aquela coisa assim, ó? Eu sempre caminhei naquela rua, mas nunca percebi que aquela janela era verde daquela casa. Ela sempre esteve ali, mas eu nunca percebi. Por quê? Porque a minha consciência, percebe a palavra consciência. Eu não tinha ciência daquilo. Eu não estava vendo aquilo. E conforme você se expande, você começa a perceber as outras dimensões. Afinal, somos seres multidimensionais. Imagina isso numa escala muito elevada. Imagina isso para o planeta, que transita em terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Ela tem reações, essas erupções de vulcão, de tsunamis, ventos, tudo isso são transformações que a Terra, como um ser, realiza. Assim como o nosso corpo. O nosso corpo não está passando por uma transformação, não tem um monte de gente que neste exato momento está passando por uma limpeza. Houve uma gripe aí, que inclusive eu também peguei, que foi aí, tipo, meses para curar de uma tossezinha. Parece que ficou aquele rancinho, aquele negócio. Isso é limpeza. A última mensagem do Vital de áudio foi exatamente falando isso, luz e sombra. O que é sombra? É aquele local que tem ausência de luz. Isso ocorre com o planeta. Os locais que estão com ausência de luz não significa que é trevoso, porque essa classificação é os humanos que criaram luz e treva, entendeu? Como se o escuro fosse sempre ruim. Na verdade, não funciona bem assim. A gente está começando a entender que simplesmente aquele espaço que está sofrendo no nosso corpo, uma tosse, uma diarreia, uma infecção, são os espaços que precisam de luz. Apenas isso. Vocês já perceberam que o universo ele é vasto, ele é todo colorido, mas o pano de fundo dele é escuro? Significa que ali é treva? Não. É ausência de luz. E para ter um equilíbrio, tanto no microcosmos como no macrocosmos, precisa ter a luz e a sombra. Abre parênteses, em nenhum momento eu estou dizendo que é preciso existir o mal. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o mal nada mais é que a falta de luz. Então, dentro do planeta onde estão ocorrendo cataclismas, são os locais que Gaia está limpando para que a luz entre. E dentro de nós, aquela parte do nosso corpo que está com certa dificuldade, uma tosse,
uma diarreia, uma infecção aqui, um tumor ali, enfim, são os locais que precisa ser direcionado à luz. Ok? Então vamos parar com esse negócio de luz, treva e. Você sabe que eu li um negócio interessante esses dias, que foi muito engraçado, né? Que eu li que me mandaram para mim. Todo mundo fala que Exu é ruim, né? Aí o Exu responde, a pessoa recebeu uma canalização, que tem umas partes aqui, até você falou e veio isso na minha cabeça. Você sabe, a gente nunca planeja as coisas, né? Sempre acaba Nunca. acontecendo aqui, né? E Exu, Pombagira, sempre teve essa fama de ser ruim, de ser da treva e tudo mais. E a gente sabe, quem estuda um pouquinho mais, quem põe luz em cima do conhecimento, que informação é luz, entende que, pelo contrário, eles são trabalhadores essenciais. E quem quer ter sucesso na matéria, quem é que trabalha com isso são eles. Então não tem nem por que dizer que eles são da treva, né, gente? Eu até coloquei no meu Instagram porque eu achei muito interessante. Quando Legal. nos vestem através de seus desejos mais impuros e nos culpam por suas atitudes não conduzentes com a lei divina, mas sou Exu, seu moço, sou aquele que entra e sai de todo e qualquer tipo de antro, sem sofrer deficiência, tanto energéticas quanto espiritual. E se eu realizo isto com maestria, é porque sou um ser de luz, um guardião de luz. Dizem que alguns que não somos bons nem maus. Será? Olha só que interessante. Lhe digo então, seu moço, que só sendo muito benevolente, compadecente e condescendente para atuar na vida dos dois moços e moça em desequilíbrio. Somos nós que, apesar de conhecermos os erros e as falhas, os desejos obsessivos, o fanatismo inconsciente dos seres encarnados, ainda assim atuamos em todos os sentidos da vida, ensinando enfaticamente a ação da lei e da afinidade, lei da atração e a reação da lei da atração. Somos nós, os Exu, que trabalhamos ativamente na eliminação dos desequilíbrios e vícios dos seres. Por isso, agimos na vida de vocês, ativando o que é de merecimento e o que é necessário para a sua melhora, gente. Então, olha só, é um texto enorme. Então, muitas vezes, nós não olhamos no espelho e não vemos quem nós somos. É Exato. muito fácil culpar, eu separei de fulano porque o cara era ruim, minha mulher era ruim, meu marido era ruim, meu filho é ruim, meu filho não sei o quê. Mas será que ele não seguiu seus passos? Será que não é você que é o ruim da história? Fala um pouquinho para nós, Paulo. Eu acho que eu mudei um pouco, mas eu acho que tem a ver também com o que a gente está passando agora com essa frequência e a ressonância Schumann. Tem tudo a ver. Tudo aquilo que nos incomoda no outro sempre é algo que precisamos limpar em nós, porque senão não incomoda. É bizarro falar isso para vocês, porque eu gosto de dizer muito claramente em todos os canais que eu vou, no meu canal, que eu, Paula Cabral, passo por todas essas transformações como vocês. E tem muita coisa que eu tenho que limpar. Eu não sou mestre ascensionada, eu estou na escola de mestres como todos vocês, então eu tenho todas as dificuldades que todos os seres humanos têm. E quando temos consciência de que estamos aqui para nos limpar, quando alguma coisa incomoda demais, significa que é ali que está a nossa luz. É ali que precisamos colocar o foco de limpeza. Nós, humanos, que estamos humanos, porque nossa origem não é humana, e todos que estão aqui na TV Galáctica têm essa consciência, então eu posso ser doida e falar aqui, não tem problema nenhum, mesmo se não fosse, eu falo. Nós ficamos como se fosse com óculos
nos nossos olhos. E é muito difícil. A escola Terra é uma escola, sim, de mestres. Quando eu participava de religiões, que eu não preciso nem citar aqui, porque quem já foi dessas religiões vai entender, e eu não estou aqui para julgar nenhuma delas, porque eu aprendi muito. Quando dizem assim, nossa, o planeta Terra é uma educação infantil, eu digo, oi? Educação infantil? Educação infantil a gente brinca. Aqui não é brincadeira. Viver aqui no planeta Terra é somente para os fortes, porque o tempo todo você tem que orar e vigiar. Portanto, a sombra, ela não está lá fora, ela está dentro. A treva não está lá fora, ela está dentro. Quando a gente olha lá para fora e diz assim, nossa, o mundo está cada vez pior, significa que dentro de nós tem muita coisa para ser limpa. O óculos, a lente desse óculos, que vemos o mundo lá fora, é exatamente a lente do nosso conhecimento. É a lente que nós decidimos colocar para ver o mundo. E quando começamos a limpar a lente, nossa, não, peraí, eu vou trocar essa lente. Não, isso aqui tá errado. Tô me incomodando muito com aquela pessoa ali. Pera um pouco. Vou trocar, vou pôr outra lente para ver se eu enxergo essa pessoa melhor. Como que eu faço isso? Limpando em mim. É inveja? Eu vou limpar isso. É ódio? Eu vou limpar isso. É rancor? É culpa? É medo? Eu vou limpar isso. O que é o limpar? É você compreender e através de técnicas, de muitas metodologias, a própria psicologia, as mesas radiônicas que a Karen tem diversas, os tratamentos espirituais, enfim, tem muita tecnologia alta para tratar essas mazelas humanas, essas lentes. A partir do momento que você começa a ter consciência disso e você começa a investir em você e começa a tratar isso, você muda a lente, você não sente mais. Aquilo não te incomoda mais. E aí você começa a enxergar um mundo diferente. Você começa a dizer, nossa, mas isso aqui tá tão mais bonito. Nossa, mas olha quanta coisa legal que tá acontecendo na Terra. Olha que bacana. Quando você começa a se alegrar com a prosperidade e a alegria do outro. O outro posta lá no Instagram que comprou uma Porsche. Qual é a tua atitude? É falar, nossa, tá se achando, né? Ficou se tentando, um monte de gente passando fome no mundo. Limpa. Isso é inveja. Ou você olha aquilo e fala, nossa, caramba, que demais, e não sei o que, como se você tivesse ganhado aquela Porsche. Muito provavelmente, se for um sonho seu, se você trabalhar para isso, você dedicar para isso, você tem total capacidade, igual a pessoa que comprou. Mas perceba a lente, como é diferente. Qual é a tua atitude? É o julgar ou é o admirar? É o julgar ou é compreender? Então, a escolha de trabalhar o lado sombra é nossa. A gente pode não fazer nada se a gente não quiser.